Amém. Então eu hoje quero falar convosco sobre Casa da Mudança. Casa da Mudança. Nós falamos na semana passada sobre Casa da Misericórdia. A igreja precisa ser uma casa de misericórdia, verdadeiramente. Mas a igreja precisa ser também uma casa da mudança ou de mudança. Eu quero ler convosco um texto que está em Efésios, no capítulo 4, versículo 11 até ao versículo 16. E diz assim: foi Ele, Jesus, que deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Ou seja, foi Ele que promoveu, que é Ele através dele, não através de nós, não é uma ideia que vem de nós, que nós temos pessoas que elas são chamadas para ministérios específicos dentro da igreja. E ele explica porquê. Fez isso para preparar os crentes para o serviço cristão, a fim de se construir o corpo de Cristo. Deste modo, todos chegaremos a estar unidos na fé e no conhecimento do Filho de Deus. Assim seremos pessoas adultas, atingindo a medida completa da plenitude de Cristo. Então, deixaremos de ser como crianças arrastadas pelas ondas e levadas por qualquer vento de doutrina, ao sabor da malícia dos homens e da sua astúcia para enganar. Pelo contrário, vivendo na verdade e no amor, cresceremos em tudo para Cristo, que é a cabeça. É dele que todo o corpo recebe a sua sustentação. As suas partes estão ligadas entre si e cada uma contribui para a união de todas as outras. Assim, conforme a atividade própria de cada parte, todo o corpo cresce e constrói-se a si mesmo no amor. Então esta passagem ela é fundamental para nós entendermos o que é a igreja, para que é que a igreja serve, qual é o objetivo da igreja. Se nós lermos com atenção o que acabamos de ler, nós vamos perceber isto está aqui. A igreja não é uma coisa qualquer, que nós podemos fazer de uma forma qualquer, com um objetivo qualquer. A igreja ela serve e as pessoas que estão na igreja e as pessoas que estão a servir na igreja e que são chamadas para servir na igreja, elas são chamadas para que todos nós possamos crescer à unidade de Cristo. E se isso não está a acontecer, nós não estamos a cumprir o nosso papel. Não interessa se nos chamamos igreja. Não interessa se nos consideramos igreja. Não interessa, porque o que está aqui, o papel, o propósito da igreja é claro. É que nós possamos crescer até atingirmos a medida completa de Cristo. Então há duas formas, há duas maneiras de olhar para esta questão, de olharmos para o que a igreja deve ser e de olharmos para qual é o nosso propósito. Se o nosso propósito é este que está aqui em Efésios, no capítulo 4, versículo 11, até ao 16, então nós precisamos ser uma igreja que aceita a mudança, que aceita a evolução. Como é que eu posso crescer à estatura de Cristo se eu não mudar? Como é que alguém cresce sem mudar? Isso não é possível. Por isso é que nós precisamos de ser uma casa de mudança. Nós precisamos sim de mudar. Nós precisamos sim de evoluir. E há duas maneiras de uma casa permanecer igual, de não evoluir. Uma é porque está terminada, está feita. Está terminada. E há aqui alguns irmãos que eles conseguem construir casas. Fazem esta coisa maravilhosa, impressionante, construir algo, edificar algo. E chega uma altura em que nós temos que dar o trabalho por terminado. Dizer, isto está feito. E quando está feito, o construtor, amém? Amém. Alguns recebem, né? Terminem lá as vossas coisas. Quando está feito, o construtor para o seu trabalho e ele vai embora. E se ele tiver feito bem o seu trabalho, ele nunca mais vai voltar para aquela casa, porque está terminado. Esta é uma forma de uma casa permanecer igual. A outra é porque está abandonada. A outra é porque está realmente abandonada. E sabem, é possível, eu não sei se já viram casas abandonadas aí na cidade, mas há casas abandonadas em que se percebe que há gente lá dentro, ou que esteve gente lá dentro. A casa, se nós olhamos para a casa e percebemos, isto é um sítio abandonado, mas também percebemos, há vida ali dentro. Alguém entrou ali e fez alguma coisa, deixou uma arte urbana para todos nós apreciarmos, deixou alguns objetos para partilhar com o resto dos cidadãos, enfim. Nós percebemos que há lá pessoas vivas, mas a casa está abandonada. É possível nós termos gente dentro da igreja e a igreja estar abandonada no seu propósito. Está cheia de gente, mas não é igreja, é uma outra coisa, é um ajuntamento. Está abandonada porque não está a cumprir este propósito, mas tem gente lá dentro ainda assim, que fazem coisas, que se movem, que trazem calor ao lugar. Então nós podemos estar
ter uma ideia que estamos terminados, que não temos mais nada para evoluir, ou então a igreja pode sofrer de uma síndrome de abandono. Mas a igreja de Jesus, a igreja tal como Deus a idealizou, a igreja tal como Deus nos ensina na sua palavra, não está nem terminada, nem foi abandonada. Pelo menos Deus não abandonou a sua igreja. O Senhor não abandonou a sua igreja. Jesus não abandonou a sua igreja. E nós sabemos disso, nós vemos isso. A igreja já passou por tantas situações. Nós já tentamos tanto e tão bem acabar com a igreja. Mas não acaba. É impressionante. O Senhor sempre traz um renovo, sempre traz uma nova graça, sempre oferece a sua misericórdia sobre a igreja. Ela não foi abandonada. A igreja é uma casa viva. Um lugar onde Deus quer continuar a trabalhar, quer continuar a mudar a vida de pessoas, a minha e a tua, quer acrescentar pedras. Sabem, a Bíblia diz que nós somos como pedras vivas. Como é que eu posso acrescentar algo na igreja se ela não for viva, se ela não estiver aberta para a mudança? A igreja precisa disso. A igreja não vai ser sempre a mesma coisa, não vai permanecer igual. A igreja não vai corresponder nem às minhas preferências, nem às tuas. A igreja vai estar constantemente em mudança. E nós deveríamos estar pacificados com isso porque nós somos evangélicos. Nós somos protestantes. A nossa fé, ela deriva de uma reforma, de uma evolução, de uma mudança profunda que foi feita olhando para as Escrituras. E um dos pilares dessa mudança era ele está resumido numa expressão em latim que é semper reformanda. Sempre reformanda. A igreja tem que estar constantemente em reforma, constantemente em reavaliação, constantemente a rever. Não quer dizer que nós podemos mudar de qualquer maneira ou para qualquer direção, mas nós precisamos de mudar. Em primeiro lugar, por nossa causa. Nós precisamos de mudar por nós. Então, não quer dizer que o Evangelho ele vai mudar. Nós tivemos a clamar pelo sangue de Jesus. Querem coisa mais antiga do que isso? É a mesma coisa que as irmãs lá oravam. Mesma coisa. É o mesmo sangue, não há outro. Isso nunca vai mudar. Isso não pode mudar. Isso não vai mudar. O Evangelho não vai mudar. O Evangelho é boa nova de Jesus Cristo. É verdade que diz que em Jesus, por causa da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição, todas as pessoas podem encontrar caminho até Deus. Essa é a verdade do Evangelho. Isso não muda. É preciso mais alguma coisa? Não. Não é preciso nada mais. Não é preciso nada mais. Para tu chegares até Deus, através do sangue de Jesus, tu chegas até Ele. Mas o sangue de Jesus, Ele vai provocar outras coisas em nós. Vai provocar outras coisas em mim e em ti. Vai provocar justificação. Vai nos propor um caminho de santificação. Mas não há nenhum acrescento. Não é por causa de mais ninguém, como nós cantamos e muito bem hoje. Nós precisamos de defender esta verdade de forma assertiva. Se não é igual a isto, é mentira. Não interessa quem está a dizer. Não interessa onde está a dizer. Não interessa se está a dizer num púlpito ao domingo. É mentira. Não aceitem isso de ninguém. Nós não dependemos de mais ninguém, senão do Senhor Jesus Cristo. Os líderes e os pastores e os profetas e os mestres e todas as pessoas que são chamadas para a igreja são servos do Senhor. São pessoas que são servos e têm o privilégio de representar uma parte que é importante, mas que nem é fundamental para a igreja. O que é fundamental é o Senhor da igreja. Então nós não dependemos de nenhum homem. Nós não dependemos de nenhuma pessoa. Nós não dependemos nem da nossa esposa, nem do nosso esposo, nem da pessoa que nós mais admiramos na vida. Nós dependemos de Jesus. Isso nunca vai mudar. Mas outras coisas vão mudar, a começar em nós. Este é o primeiro ponto. A igreja precisa de ser uma casa onde eu mudo. Digam comigo, eu. Sabem, há alguns ministérios que são focados na recuperação emocional, espiritual, na confissão, em que é proibido dizer nós. A pessoa tem que falar sempre no eu. Tem que dizer, eu estou a passar por isto, eu fiz isto, eu preciso disto, a focar para nós. Porquê? Porque muitas vezes nós não fazemos isso. É mais fácil nós olharmos para os outros e falarmos dos outros ou falarmos em abstrato. A Bíblia diz em Romanos 12, no versículo 2, não se conformem com este mundo, mas deixem que Deus vos transforme por meio de uma completa mudança da vossa mente, da minha mente. Assim poderão conhecer a vontade de Deus, aquilo que é bom, agradável e perfeito. Então, antes de Deus mudar a igreja, Deus muda pessoas.
Eu confesso-vos, eu tenho muita dificuldade em entender o que é que as pessoas acham que a igreja é às vezes. Eu tenho uma ideia às vezes, talvez seja a minha fraqueza, da minha mente, tá? Eu preciso ser renovado nisso também. Eu acho que às vezes nós falamos de igreja como se a igreja fosse uma coisa que não somos nós. Como se a igreja fosse uma coisa que não o conjunto das pessoas que estão lá. Como se a igreja fosse uma coisa, uma espécie, não sei, um programa, um computador, um software qualquer que a gente muda, mas que não tem nada a ver connosco. Isso não é verdade, a igreja somos nós. Então se nós queremos uma igreja que mude, atenção, nós precisamos de mudar primeiro. Porque nós é que construímos e nós é que fazemos parte disso. A igreja é a soma daquilo que nós somos. Então é mais fácil nós desejarmos uma igreja diferente do que permitir que Deus nos torne pessoas diferentes. Mas antes de Deus mudar uma igreja, Ele vai sempre mudar pessoas. Ele vai sempre nos mudar a nós. A transformação que nós queremos para a nossa igreja, ela tem que passar pelas nossas vidas. Se ela não passar pelas nossas vidas, então não é uma verdadeira transformação, é um fingimento. Então muitas vezes nós oramos, Senhor, muda a igreja, muda a liderança, muda as circunstâncias, muda isto e aquilo. A liderança não é uma pessoa. Os líderes são pessoas. A liderança não é uma pessoa. A liderança é uma equipe, é uma abstração. Nós queremos que o Senhor mude as nossas lideranças. Então vamos estar atentos às nossas lideranças. Vamos procurar saber da vida das nossas lideranças. Como é que tu estás? Andas aonde? Eu vi-te no Instagram. É mais fácil fazermos isso. E devemos cuidar também das nossas lideranças. Devemos orar pelas circunstâncias. Estivemos a fazer isso agora, mas precisamos também de orar por nós. A reforma da igreja, ela começa no coração de cada um de nós. E se nós não procurarmos essa mudança em nós, nós não vamos contribuir para a mudança da igreja. O segundo ponto é este, uma casa onde nós mudamos. Podemos aliviar agora. Pronto, pastor, deixa-me lá em paz. Vamos falar de nós. É uma casa onde nós mudamos. Nós lemos no versículo 16, em Efésios 4, conforme a atividade própria de cada parte, todo o corpo cresce e constrói-se a si mesmo no amor. Então não há mudança que seja meramente pessoal. Não há nenhuma mudança que fique apenas na minha vida. Quando eu pertenço a uma igreja, eu faço parte de uma comunidade e eu ando em conjunto com outras pessoas, se eu mudar, nós vamos mudar. Se eu evoluir, nós vamos evoluir. Se eu amar melhor, nós vamos amar melhor também. Se eu crescer em graça, nós vamos ser mais graciosos. Se eu crescer em misericórdia, nós vamos ser mais misericordiosos. Se eu me arrepender dos meus pecados, nós vamos pecar menos. Porquê? Porque as mudanças que ocorrem na nossa vida são mudanças que impactam o todo, que impactam o coletivo. A igreja não é uma coleção apenas de indivíduos. Sabem, agora é o mundial e está muita gente maluca com os cromos. Loucura. Os cromos do mundial. Não há cromos? Olha, estão esgotados aparentemente. Não há cromos porque compraram os cromos todos e etc e tal. E sabem, se um cromo se estragar numa coleção, os outros cromos permanecem iguais. Alguns se deterioram, molham-se, rasgam-se, mas todos os outros da coleção, eles permanecem iguais. A igreja não funciona assim. A igreja não é um conjunto de indivíduos ou um conjunto de cromos, onde se um está estragado a gente tira e mete o outro. É suposto, se um está estragado, a igreja sofrer com isso. É suposto, se há um cromo raro, a gente descobre que tem valor. É suposto nós nos alegrarmos com isso. É suposto nós protegermos uns aos outros. Porquê? Porque esta é uma casa que é um corpo, não é uma coleção. E num corpo ligado, unido, verdadeiro, funcional, se uma parte ela é afetada, o corpo reage a isso. Se uma pequena parte ela é afetada, uma unha, vocês não acreditam, quer dizer, alguns acreditam que uma unha encravada não faz na disposição de alguém. Uma pequena parte do corpo. A pessoa muda. As pessoas que estão a rir, és tu mesmo. A pessoa muda, a pessoa não é mais alegre. A alegria esvai-se por causa de 1 grama, não sei se chega a 1 grama, de representativo do corpo. O corpo devia funcionar assim. É uma casa onde nós mudamos, onde o crescimento afeta todos, onde a maturidade abençoa todos, onde a estagnação prejudica todos.
Então a mudança nunca é pessoal, nunca é apenas pessoal. Quando Deus transforma alguém, transforma uma pessoa, transforma a mim, transforma o meu casamento, se eu tiver um casamento melhor, eu vou abençoar mais pessoas, eu vou inspirar outras pessoas, elas vão olhar para a minha casa e vão encontrar na minha casa um porto seguro. E de repente eu abro lá um GC, vai ser uma bênção, vai crescer. E as pessoas vão querer viver a mesma vida que eu vivo, porque elas percebem que dá frutos. E isso, de repente, é algo que começa numa mudança que tem a ver com o meu casamento. O que é que as pessoas têm a ver com o meu casamento? Tem tudo a ver com o meu casamento. Por isso é que se nós lutarmos para nós sermos pessoas saudáveis espiritualmente, nós, na nossa vida privada, pessoal, isso vai sempre afetar a vida da igreja. Isso vai ser sempre bom. Tu vais dar menos trabalho. E eu também. Vamos precisar de menos reuniões. Vamos precisar de menos orações. Vamos orar para dar ação de graça. E não para RTT. Essa mudança torna-se contagiosa. E a igreja ela precisa de ser uma casa que continua a mudar. A igreja precisa de ser um lugar que continua a mudar. Que continua a procurar transformação. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, todos nós refletimos a glória do Senhor como um espelho. Vamos sendo transformados para nos parecermos cada vez mais com Ele. Esta transformação vem do Senhor, que é Espírito. O que Paulo está a dizer não é nós fomos transformados. Há alguns cristãos, eles vivem como se eles tivessem sido transformados. Eles atingiram o zénite, eles chegaram lá. Eles já não precisam de Jesus. Jesus já não precisa de nada com eles. Jesus, vai fazer outras coisas, eu já não preciso de ti na minha vida, estou bem. Tá? Alguns de nós vivemos assim. Ou pelo menos falamos como se vivêssemos assim. Damos a entender e criamos uma ideia, uma imagem que nós somos assim, que nós precisamos ser, que nós já não precisamos mais de ser transformados. Isso não é verdade sobre ninguém. Isso é uma ilusão completa. Isso não existe. Tá? Nós não precisamos de ofender ninguém ou de expulsar ninguém por causa disso. Não vamos expulsar, mas não existe. O teu pastor, ele precisa de ser transformado. O teu pastor online também. A ideia que nós temos do pastor perfeito, se ela existir algum dia, essa pessoa ela vai precisar ainda assim de continuar a crescer, de continuar a ser transformada. E quem diz pastor, diz qualquer irmão na igreja. Todos nós estamos num caminho, nós temos um propósito, nós estamos aqui por uma razão, e essa razão é que nós precisamos refletir cada vez mais a glória do Senhor. Como? Através de um caminho de transformação. O que Paulo está a dizer não é fomos transformados, é que nós vamos sendo transformados. Nós vamos sendo transformados, é um processo contínuo. Então a vida cristã não é um momento, não é um acontecimento. As coisas que nós marcamos na vida cristã, normalmente elas vêm de um processo. Elas podem, às vezes, acontecer naquele momento, mas normalmente não é assim. Quando alguém decide se converter, provavelmente a pessoa já se converteu. O processo de conversão da pessoa já começou. A pessoa está a sinalizar algo que o Senhor está a falar com ela primeiro, porque ninguém que se converte porque levanta a mão ou porque vem à frente. Isso não é assim, tá? As pessoas convertem-se porque o Senhor testifica no seu coração alguma coisa. A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado. O Espírito Santo é que fala connosco antes que outros falem connosco primeiro. Quando alguém decide ser batizado, e nós tivemos irmãos que foram batizados aqui, foi uma bênção. O batismo é um sinal exterior de uma convicção interior. É algo que vem de um processo contínuo, de um processo de transformação. Então a vida cristã é assim. A vida cristã não é um momento, não é um acontecimento apenas. É um processo, é uma caminhada. E pode haver áreas na minha vida onde o Senhor já trabalhou, na minha e na tua vida, mas há áreas onde o Senhor ainda está a trabalhar. Enquanto nós tivermos vida, enquanto nós estivermos vivos, nós temos a oportunidade de crescer. Enquanto o Espírito Santo estiver a atuar, estiver atento a nós e pela sua misericórdia, Ele se manifestar no nosso meio, nós temos a oportunidade de ter transformação. Então, enquanto houver uma igreja que se submete ao agir do Espírito, de acordo com a palavra de Deus, há reforma. O problema é que muitas vezes, nós como igreja, nós queremos outras coisas. Nós queremos outras ideias, outros caminhos. Nós propomos outras medidas alternativas.
que parecem que vão transformar, mas não transformam. Elas iludem. Elas nos dão uma sensação de espiritualidade. Não há espiritualidade sem transformação, sem fruto. Se nós queremos medir a espiritualidade de alguém, nós temos que olhar para os frutos. A Bíblia ela nos elenca os frutos do Espírito. Se eles não estão visíveis, então há algum problema com aquela árvore. A árvore que não dá fruto, a gente corta. A árvore daqueles que são chamados pelo Espírito é chamada a dar frutos, e não qualquer fruto. Os frutos que o Espírito dá. E nós precisamos então de ser uma casa preparada para novas obras. Se nós queremos ser uma casa em mudança, então nós temos que ser uma casa preparada para novas obras. Uma casa preparada para novas obras são como aquelas pessoas que está tudo bem. Pelo menos para mim está tudo bem. Eu olho para a casa de banho e está tudo bem. E a pessoa olha para aquilo e pensa, temos que partir isto tudo. Temos que fazer uma mudança aqui. Depois fazemos. Passados 6 meses, a pessoa volta. Tem uma visão também do além. Esta cor já não está... Não sei que eu... Mas não está o quê? Não sei. Acho que precisamos de outra coisa. A pessoa está preparada para mudança. Há pessoas que estão muito preparadas para esse tipo de mudanças também. Talvez tenha que mudar um pouco assim. Mas quando nós estamos preparados para mudanças, nós não vivemos presos ao passado, nem ao presente. Nós honramos tudo aquilo que Deus fez. Nós damos graças por tudo aquilo que Deus fez, por tudo aquilo que o Senhor fez e nos permitiu chegarmos até aqui. Damos graças por isso, mas não vivemos presos a isso. Temos que permanecer atentos ao que o Senhor está a fazer, ao que Ele quer fazer. Porque Deus continua disponível para fazer novas obras. Há um versículo que se usa muito, e que o versículo não fala necessariamente sobre a igreja, mas é aquele versículo em Isaías 43 que diz: estou fazendo uma grande obra, estou a fazer uma grande obra, estou a fazer coisas novas, estou a abrir caminhos, estou a abrir caminhos no deserto, nas terras secas. E nós usamos isso. E é verdade que ainda que não esteja a falar sobre a igreja, o nosso Deus é um Deus que Ele faz a sua obra. Ele cumpre o seu propósito, as eras passam. Sabem, a igreja é uma coisa muito antiga. Nós viemos de uma linhagem muito antiga, é milenar. E nós não temos nada a ver com os crentes de há 2000 anos atrás. Mas o Senhor, Ele continua a agir através da sua igreja. Ele continua a abrir caminhos. Ele continua a salvar e a restaurar, a chamar pessoas para perto. Como é que é possível alguém crer que o sangue de Jesus, que nós não estamos a ver com os nossos olhos, como é que é possível que alguém se sujeite a isso se não for porque o Espírito Santo está a contender com essa pessoa? E hoje nós vivemos num mundo extremamente racional, um mundo até pós-moderno, onde já não há verdade, tudo é verdade, a verdade é minha e a tua, é o que tu sentires no teu coração, tudo está certo, tudo está bem. Mas se o Senhor ainda assim, no meio do nosso meio, no meio da nossa era, no meio da nossa atmosfera cultural, o Senhor continua a chamar pessoas para Ele. Quem sou eu para negar que o Senhor está a trabalhar? Quem somos nós para negar? Nós sabemos quem nós somos e o Senhor age através de nós. Isso não é impressionante? Para mim é. O Senhor agir através da sua igreja, apesar das pessoas da sua igreja. Isso mostra o poder de Deus. O Senhor continua a fazer isso e Ele vai continuar a fazer isso. Então, nós precisamos de olhar para a igreja como um lugar que tem que estar disponível, preparado para novas obras, preparado para mudanças, preparado para novas pessoas, preparado para que outros eles se levantem também no meio da igreja. Uma igreja que está preparada para viver estes tempos, que ela não discute porque é que estamos a viver estes tempos. Eu não sei porque é que eu nasci agora, eu não sei. Eu também não sei porque é que tu nasceste agora, porque é que estamos juntos agora. O que eu sei é que nós fomos chamados para o Senhor para viver este tempo. Então vamos fazer aquilo que o Senhor nos permitiu fazer agora, aqui. Este é o mesmo chamado. Mas há coisas que não mudam. A igreja muda e nós estivemos a falar sobre isto nos últimos minutos. Ela precisa mudar, ela precisa de se transformar. As pessoas, elas mudam, os métodos mudam. Sabem, quando nós viemos aqui para este lugar, para este espaço físico, quando nós estamos aqui hoje, a igreja era outra coisa. Esta igreja era outra coisa, ela mudou muito.
Ela se transformou muito, muito mesmo. E na altura não é porque as pessoas que estavam aqui não acreditavam na igreja, porque elas acreditavam na igreja e queriam fazer o seu melhor e fizeram o seu melhor. Mas a igreja ainda assim mudou. E sabem, vai acontecer a mesma coisa connosco. Nós vamos dar o nosso melhor e graças a Deus nós temos aqui pessoas que amam o Senhor e que querem servi-lo. Mas os métodos vão mudar, as gerações vão mudar, as circunstâncias vão mudar. Mas há coisas que permanecem. A Bíblia diz que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Isto é Hebreus 13, em Tiago, no versículo 1, capítulo 17, se não me engano. Diz que o Deus, o Pai das luzes, que nele não há sombra de variação. Ele não muda, nem a sombra muda. Não há variação em Deus. É o mesmo Deus que estava lá em Gênesis, a criar todas as coisas. É o mesmo Deus que nós vemos na palavra a interagir com a humanidade. É o mesmo hoje também. Então nós não podemos confundir estabilidade com imobilidade. Nós temos estabilidade porque o nosso fundamento, ele não muda. Deus da igreja, ele não muda. O Senhor Jesus, que é a pedra, a chamada pedra angular da igreja, onde ela é edificada, essa pedra ela não vai se mover, ela não vai mudar. E por isso é que a igreja, ela pode fracassar por tempos, ela pode ter momentos, há fases, às vezes há ideias fracas dentro da igreja. Às vezes nós, querendo fazer o bem, fazemos o mal e fracassamos, mas a igreja não cai. Porquê? Não por causa da igreja em si, mas por causa do fundamento. Às vezes vêm tempestades e a igreja não cai, porque o fundamento ele é resistente, ele é confiável, ele não vai mudar, ele não tem variação, não é possível. E isso é aquilo que nos sustenta, é aquilo que garante a nossa continuidade, é aquilo que garante que a igreja ela continuará a ter o seu propósito. Então, há uma tensão entre nós, no contexto da igreja, em que nós precisamos de não sermos imóveis, de não respondermos à imobilidade. E é fácil nós respondermos à imobilidade, porque temos medo do novo, temos medo das coisas que vão acontecer, temos medo do mundo, temos medo da realidade, temos medo que as pessoas se percam. Olha, tu precisas ficar aqui comigo e falar como eu e ver as coisas como eu. Tens que orar como eu e tens que ler a palavra como eu, pregar como eu. Porque se tu fores diferente, quem sabe o que vem aí? Jesus diz aos seus discípulos que os envia como ovelhas no meio de lobos. Nós às vezes queremos queremos pôr um portão na igreja, para as pessoas não saírem por causa dos lobos. O Senhor nunca teve medo disso. Nós também não precisamos de ter. Então nós vivemos esta tensão entre não respondermos que sim à imobilidade, mas também não abandonarmos a estabilidade. Nós nunca vamos abandonar os nossos fundamentos. Nós servimos um Deus que é um Deus absoluto. Jesus, ele é o mesmo, ele não vai mudar. O sangue de Jesus é o mesmo, é a mesma realidade, não vai mudar. Mas ao mesmo tempo nós somos uma casa em mudança. Nós mudamos por cima deste fundamento. Nós não mudamos para lá deste fundamento, nós mudamos por cima deste fundamento. E somos transformados porque ele não muda. Nós podemos mudar e podemos viver a transformação porque sabemos que temos segurança em Deus. Qualquer que seja a transformação, se ela for em Deus, naquilo que Ele está a fundamentar, na Sua palavra, essa transformação será uma bênção. Desde que seja aí, porque Ele não muda. Então nós crescemos e podemos evoluir, mas Ele permanece. Nós mudamos porque Ele continua fiel. E é sobre Ele que nós vamos sustentar a nossa casa da mudança. Nós servimos a um Deus que Ele é absoluto. Um Deus que não vai mudar, que não vai variar. E talvez seja isso que nós precisamos de aprender hoje. Que nós servimos a um Deus que não muda. Nós vivemos uma era em que nós temos tantas opções, tantas formas de congregar diferentes, tantas nuances, tantas igrejas, para todos os gostos. Tem igrejas para a Bíblia toda, tem igrejas para partes da Bíblia, tem igrejas que dizem aquilo que tu queres ouvir, e eu também. Tem igrejas que
que seguem a palavra de Deus e tem igrejas que seguem uma outra coisa que chamam também de palavra de Deus. Dá para tudo. Nós podemos nos encontrar em qualquer sítio hoje em dia. Mas se nós soubermos que nós servimos um Deus absoluto, que nós servimos um Deus que não varia, se nós confiarmos na palavra desse Deus, se nós confiarmos em primeiro lugar naquilo que o Senhor revela através da sua palavra para nós não sermos enganados, nós não sermos inconstantes, para nós crescermos, como nós lemos em Efésios no início deste sermão, que nós precisamos de crescer e de sermos transformados e de nos tornarmos adultos à imagem de Cristo, mas isso tem que acontecer através da palavra. Muitos de nós achamos que estamos a evoluir e queremos crescer e queremos fazer diferente, mas não queremos abrir a palavra, não queremos ler a palavra, não sabemos o que está lá. Como é que nós sabemos que estamos a fazer a coisa certa se nós não sabemos o que a palavra diz? Como é que isso é possível? O Espírito Santo fala connosco a palavra para nós não lermos a palavra. Será isso? Será isso? Nós olhamos para o carisma de alguém, para o caráter de alguém, nós confiamos na organização de um coletivo, nós olhamos para as montras das igrejas, olhamos para as montras das nossas vidas e achamos que isto é suficiente. Nós precisamos de mergulhar na palavra do Senhor. Porque senão nós vamos cometer os mesmos erros que nós vimos ser cometidos. Vamos ser levados como crianças para ventos de doutrina. Alguém nos diz uma coisa muito bem dita e nós vamos lá atrás. Não é porque nós somos piores que os outros, é porque nós somos seres humanos. Nós funcionamos assim. Que o Senhor, Ele nos ajude a confiarmos nele, no Deus absoluto. Esse Deus, Ele não nos chamou para uma casa parada. Ele nos chamou para sermos uma casa viva. Mas nisso, nós precisamos de ser uma casa viva, sabendo que Ele será sempre o mesmo. É uma casa onde as pessoas podem ser transformadas, sim. Onde pode haver restauração, sim. Onde deve haver crescimento dos discípulos, sim. É para isso que serve a igreja. Para fazer discípulos e fazer com que os discípulos eles cresçam e façam outros discípulos. Esse é o propósito da igreja. E nós vamos ter que responder cada vez melhor a esta questão como igreja. A CCLX tem que responder como é que a CCLX está a fazer discípulos e está a fazer crescer discípulos. Se nós não sabemos responder a isso, então nós precisamos de mudar, claramente. Precisamos de ser transformados, claramente. Mas é uma casa onde Deus Ele quer continuar a fazer coisas novas. Então eu quero te convidar a ficarmos de pé. A igreja é uma casa da mudança. Mas graças a Deus, nessa casa, o dono da casa, ele não vai mudar. Sabem a pior coisa? Pior não sei, mas certamente sabe como a pior muitas vezes. E quem aluga sabe disso. É muito estressante ter um senhorio imprevisível. A pessoa combina uma coisa, depois afinal não é outra. Combinamos um valor, passado uns tempos, não, olha, afinal vai ter que subir porque eu preciso. A pessoa vive sempre com o coração na mão. A pessoa nunca sabe o que é que o senhorio virá e vai exigir. A pessoa tem sempre um machado por cima da cabeça. O senhorio da igreja, ele já se revelou. Ele já mostrou o que ele quer. Ele não virá com novas exigências. Não virá dizer, olha, afinal a regra é outra. E alguns de nós fomos enganados, iludidos, a achar que haviam outras exigências. A achar que, não, tu ainda não estás na igreja porque tu ainda não agradaste à pessoa YZ, X, porque isso também faz parte das exigências. Tu ainda não és a pessoa certa. Tu ainda precisas ser mais transformado para seres tratado como filho. Tu nunca serás um filho verdadeiro como os outros. Coisas assim que nós precisamos de
de rejeitar e desmistificar hoje. Porque esse Deus, que é absoluto, Ele também é um Deus fiel, verdadeiro, a si mesmo, à sua palavra. Aquilo que Ele diz, Ele cumpre. E Ele diz que, através de Jesus, todos nós podemos ser chamados e fazer parte, construir, como pedras vivas dentro desta igreja. Não por causa de nós, mas por causa do sangue de Jesus, que tem todo o poder. Cristo continuará no trono da igreja. E todos nós que rejeitarmos o senhorio de Cristo, nós seremos expostos. Mais cedo ou mais tarde seremos todos expostos. Cristo continuará a ser o Senhor desta igreja. A palavra vai continuar a falar ao nosso coração, a soprar a vida para nós. É a Bíblia, é a palavra de Deus. A verdade que Deus quer revelar à humanidade, aos seus discípulos, está na palavra de Deus. Está na palavra de Deus. Quando nós nos afastamos da palavra de Deus, nós inventamos a palavra de Deus. E nós não precisamos de fazer isso, é inútil. A palavra de Deus está lá, o segredo para a vida eterna, para uma vida com qualidade. Então hoje nós vamos declarar ao Senhor que Ele é o Deus absoluto, que ninguém se compara a Ele, que é a partir dEle que nós vamos construir tudo o que precisa de ser construído. É a partir dEle que, se houver mudanças para nós vamos fazer a partir dali. A partir dali. Não a partir de uma visão que diz agora vamos mudar. A partir de Deus, do Senhor, do dono da igreja, do fundamento inabalável. Não a partir da oratória, do convencimento, do discurso. A partir do Senhor, Deus absoluto, com temor e tremor. O mesmo Deus que levantou todas as pessoas que nos impressionam no reino. É o mesmo Deus. O mesmo Deus que levantou todos os ministérios do mundo. O mesmo Deus que criou o próprio mundo onde nós estamos aqui. O mesmo Deus que sustenta o nosso respirar. É esse o Deus que prometeu ser o fundamento da sua igreja e que não vai falhar. E se Ele é o fundamento da sua igreja, e se a igreja não é uma abstração, a igreja somos nós, então Ele é o nosso fundamento. E é sobre Ele que nós vamos construir as nossas vidas. Dizer assim, Senhor, o que eu tiver para fazer, o que eu puder contribuir para esta igreja, eu preciso de saber quem Tu és em primeiro lugar. Eu preciso de me lembrar de quem Tu és no meu coração em primeiro lugar. Eu não quero fazer nada, eu não quero contribuir para nada se eu não souber quem Tu és. Revela-me os Teus estatutos, mostra-me quem Tu és cada vez mais. Ajuda-me a estar perto da Tua palavra. Ajuda-me a saber afastar-me de encantamentos espirituais, coisas diabólicas, travestidas de Jesus, travestidas de palavra de Deus, mas que são diabólicas. Tem nada a ver. Acrescentos ao Evangelho que nós não precisamos. Se nós não precisamos, nós temos muito tempo para viver as nossas vidas. Nós não precisamos de gastar tempo com coisas inúteis. Não precisamos de gastar tempo com coisas que não são verdade. Precisamos de olhar para o Deus absoluto. E é isso que nós vamos clamar hoje. E é a partir daqui que nós vamos continuar este processo de sermos uma casa de mudança. Que o Senhor nos ajude. Senhor Jesus, ajuda-nos. Ajuda-nos. Vinca no nosso coração a verdade de que Tu és o mesmo. De que Tu és o Senhor da igreja. De que Tu és a cabeça da igreja. Tu és o Senhor também das nossas vidas e que Tu não mudas, nem mudarás. As Tuas promessas para a igreja, de que através dela nós podemos crescer e sermos cada vez mais parecidos contigo, elas são as mesmas, permanecem intactas. Ajuda-nos então a encontrar o caminho certo para a mudança nesse sentido. Deus, nós queremos ser cada vez mais como Tu. Nós queremos ser cada vez mais parecidos. Nós queremos crescer à estatura. Nós não queremos permanecer iguais, mas nós também não queremos mudar de qualquer maneira. Que esta casa e que todas as Tuas casas sejam casas de mudança de acordo com a Tua palavra, segundo as benditas Escrituras. E que as nossas vidas, elas sejam o reflexo disto também. Porque não há ninguém que se compare a Ti. Não há ninguém que seja como Tu. Não há ninguém que seja confiável como Tu. E nós sabemos disso. Então, Deus, nós confiamos em Ti. Ajuda-nos, Pai, a entregarmos as nossas vidas de todo o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos no propósito que Tu tens para nós. E que em nome de Jesus nós possamos ver mudanças segundo e de acordo com a Tua palavra. Em nome de Jesus.